Seja muito bem-vindo a mais esta aula da Semana Viver de Joias. Quem vai falar agora para você é a Gabriela De Lázari, ela que é especialista em marketing e vitrinista de joias. Vai dar dicas preciosas para você melhorar a sua vitrine e alavancar as suas vendas. Oi pessoal, bem-vindos ao workshop Técnicas e Vitrinismo para Joias. É um prazer estar com vocês aqui nessa semana do Viver de Joia, em que a gente vai abordar diversos assuntos relacionados ao universo joalheiro. Então, o meu convite é para você que já trabalha com joias, já tem loja ou é revendedora, ou ainda para você que não trabalha com joias, mas pretende ingressar no ramo em breve. Com certeza, hoje a gente vai abordar aqui algumas questões que foram ventiladas e levantadas frequentemente por clientes e pessoas interessadas no setor. Olá pessoal, meu nome é Maurício Melo Gomes, eu sou assessor de comunicação da Gabriela De Lázari Vitrines e a gente selecionou algumas perguntas que a gente recebe com mais frequência nas redes sociais para esse workshop. Gabriela, começando então o nosso workshop aqui, uma das principais perguntas que a gente recebe, ou até para a gente iniciar, antes até de entrar nas perguntas, para o pessoal que está em casa, qual que é a definição de vitrine? Vitrine é algo que a gente já conhece desde a antiguidade, né? Já se fala em vitrinismo e vitrine desde antes de Jesus Cristo, onde os comerciantes começaram a ter as suas lojas, né? E começaram a colocar na parte de fora seus produtos para que quem passasse pudesse ver o que está sendo apresentado. A vitrine, com o passar do tempo, ela foi migrando e se tornando o que a gente conhece hoje, aquela janela em que mostra os produtos que estão dentro da loja, mas que a pessoa pode passar pela rua e só observar para dentro. Então a vitrine nada mais é do que um espaço em que a gente pode divulgar o nosso produto, mostrar o conceito da nossa marca e especialmente tornar esse produto que a gente está divulgando algo comercial. O principal motivo da gente fazer uma vitrine bem feita é que ela nos traga resultados. Esses resultados são as vendas que a gente vai conseguir fomentar a partir da criação de uma vitrine adequada, no caso do ramo joalheiro, com todas as suas particularidades por se tratar de um produto tão delicado e tão pequeno. Aproveitando que tu falou de resultado, Gabriela, é muito normal assim, né, para quem analisa de fora e não é do ramo, o termo vitrine, né? Mas parece que para alguns lojistas, às vezes, eles não têm essa ligação, né, que a vitrine está totalmente, vai impactar no resultado. Então, uma das perguntas que também a gente recebe com frequência: por que a vitrine influencia diretamente no resultado da loja? Muito bem. O que acontece? 80% dos consumidores, eles definem o que vão comprar quando eles já estão no ponto de venda. Isso quer dizer que 20% das pessoas saem de casa para comprar um brinco em formato de argola, na cor dourada, na loja X. E 80% das pessoas saem de casa para ir trabalhar e passam numa loja e são impactadas por alguma promoção, por um produto, por uma vitrine atraente. Ou então, saem de casa para comprar um presente, mas não sabem o que vão dar. Ou ainda, sabem que querem comprar um brinco, mas não sabem em que loja. Então, tudo isso a gente acaba conseguindo atrair o cliente para dentro da nossa loja e conseguindo realizar essa venda quando a gente conseguir fazer com que essa vitrine o atraia. Por isso ela é tão importante. É fazer com que a gente tenha mais um vendedor que está ali silencioso, mas está trabalhando 24 horas por dia ao nosso favor, para que o cliente passe pela nossa vitrine e opte em entrar na nossa loja. E além da vitrine externa, existem outros tipos de vitrine? Normalmente, né, quando se fala em vitrine, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é aquela vitrine que a gente passa na frente da loja e analisa. Existe algum outro tipo de vitrine como estratégia assim, para os lojistas? Sem dúvida, realmente. Eu tenho até um workshop também específico para vitrine de joia e a maior parte do tempo a gente fala exatamente sobre a vitrine externa, porque é ela que capta o cliente para o interior da loja. Porém, existem pelo menos mais dois tipos de vitrine. Um são as vitrines internas, ou seja, espaços já delimitados dentro do interior da loja, né? Para que a gente consiga expor produtos de uma maneira que capte a atenção do cliente que já entrou na loja. Seja em aparadores, em expositores específicos, ou ainda quando a gente coloca, e hoje em dia esse é um termo que é muito comum, que todo o nosso espaço, toda a loja é uma vitrine. Por quê? Porque o cliente está observando absolutamente tudo.
ele está olhando a forma com que os produtos estão expostos, a limpeza da loja, o aroma, enfim. Ele está olhando absolutamente tudo. Então, a parte interna também é uma vitrine. E temos ainda a vitrine de impulso, que no ramo joalheiro ela é pouco utilizada. A gente vê, e com certeza você já viu em diversas lojas de departamento, lojas super conhecidas, que eles fazem no caminho do caixa ou próximo ao caixa uma vitrine de impulso com produtos que tenham um custo baixo, né, um preço de venda acessível e que seja complementar ao que eles trabalham. Então, por exemplo, no caso de joias, o que a gente poderia fazer numa vitrine de impulso? Depois que a gente já atendeu o cliente, a gente coloca próximo ao caixa, ao balcão de encerramento desse pedido, dessa venda, colocamos brincos de segundo furo, anéis mais delicadinhos, com valor acessível, gargantilhas ou pingentes também mais delicados, que tem um custo baixo e que a pessoa, na hora que está finalizando a compra, diz, vou levar mais isso. Então, é justamente, o nome vitrine de impulso, ele já explica qual é a motivação da venda. A pessoa olhar e dizer, é tão baratinho, vale a pena, vou levar junto também. Tem um conteúdo que a gente colocou, né, nas redes sociais da Gabriela, que falava sobre ponto focal e gerou muitos comentários, o pessoal perguntando para aprofundar um pouco mais. Comenta um pouquinho sobre o ponto focal, qual que é a importância e o que é. Certo. O ponto focal é onde as pessoas normalmente olham quando elas estão diante de uma vitrine. Então é comprovado cientificamente que a maioria das pessoas olha sempre no mesmo sentido, que é da esquerda para a direita, de baixo para cima. O ponto focal, então, no centro ali, dessa esquerda para a direita, é onde está a nossa maior probabilidade de impactar o cliente, especialmente quando esse ponto focal ele é de 1,20 m, 1,10 m até 1,60 m de altura, que é a região dos nossos olhos. Então, tudo que a gente colocar nesse espaço é o que é mais nobre, é o que a gente realmente quer fortalecer. Agora, a gente sabe que existem muitas arquiteturas de loja que têm exposição abaixo dessa altura ou acima. A gente precisa trabalhar o espaço que vocês têm já na loja de vocês, mas visando sempre priorizar a parte desse 1,10 m, 1,20 m a 1,60 m para colocar os produtos de maior destaque. E aí a gente pode ainda mais reforçar esse ponto focal através de alturas diferenciadas ou ainda de uma iluminação focada em cima de algo que a gente queira destacar. A altura ela acaba atraindo o ponto focal mais forte, mas se nós colocarmos uma peça com bastante destaque, uma iluminação focada em cima dela, sem sombra de dúvidas ela vai ter esse impacto muito maior. Gabriela, e com que frequência o pessoal deve modificar a vitrine? Essa é uma dúvida muito frequente e se nós olharmos a literatura que tem relacionada a vitrinismo, eles acabam sempre direcionando para 15 dias. 15 dias pode ser adequado para uma loja de shopping, uma loja de cidade grande, 10 a 15 dias no máximo, tá? Lojas de cidade pequena, lojas de rua, eu recomendo que seja trocada toda semana. Por quê? Porque as pessoas acabam fazendo sempre os mesmos percursos. Então ela vai passar durante a semana todo dia para ir trabalhar na frente da sua loja. E ela vai ver sempre a mesma coisa. Se passar 15 dias com a vitrine exatamente igual, ela possivelmente vai começar a ter uma impressão que vocês mudam pouco os produtos. Então, mudando toda semana dá a impressão dessa dinâmica, de que a loja ela realmente é atuante, ativa e preocupada em oferecer sempre novos produtos. E o cliente também, toda vez que passar, vai parar para olhar porque sabe que é possível que tenha produtos novos sendo expostos naquele momento. Olha que importante, né? Analisar o comportamento do consumidor, a cultura mesmo até da cidade, né? Porque realmente cidades grandes, né? O pessoal, né? São mais pessoas passando. E cidade pequena é sempre as mesmas pessoas passando nos mesmos lugares, exatamente isso. Muito importante. E tem uma quantidade certa de produtos na vitrine? É melhor colocar bastante produtos para te expor para as pessoas, né, e não perder a oportunidade talvez que elas vejam? Ou é melhor colocar poucos produtos mais selecionados? Muito bem. Então são duas linhas de trabalho aí para a gente responder essa pergunta. A primeira é que o excesso de produtos ele acaba gerando uma confusão. Então, o que a gente não pode ter é um cliente que pare diante da nossa vitrine e pense que ele vai ter muito trabalho para entender o que está sendo apresentado.
Quando ele pensa que ele tem muito trabalho para compreender isso, ele desiste, ele vai dizer, nossa, vou demorar muito para encontrar o que eu quero aqui. Então ele simplesmente vai deixar de olhar e vai seguir adiante. Então evitar o excesso de produtos, especialmente quando eles não estão organizados em grupos, com um intervalo bacana, né? Porque essa confusão acaba dificultando o cliente compreender e ele vai desistir de fazer essa análise. Então existe uma regrinha que se chama respiro. Esse respiro é de 1/3, ou seja, 1/3 do espaço da tua vitrine, se ele estiver disponível, livre, né, intervalando os produtos, você pode ter certeza que a sua vitrine não está sobrecarregada. Mas é sempre importante lembrar que ela precisa estar organizada, seja em grupos por cores, por cor de banho, por cor de pedra e assim por diante. E o outro aspecto que a gente precisa levar em consideração é algo que vocês têm que avaliar no próprio negócio. Como o Maurício comentou agora há pouco, o público-alvo, quem vocês atendem, é fundamental para que vocês decidam a estratégia de atuação da empresa de vocês. Saber quem é o consumidor, o que ele consome, o que ele compra, o que ele gosta, o que ele faz. Tudo isso é imprescindível para que você saiba como fazer uma vitrine certa. E aí, sabendo quem é o seu consumidor e sabendo o tipo de produto que você atua, você vai definir a quantidade de peças que vai apresentar nesse espaço. Ou seja, o seu produto é super elitizado, um produto caro, de alto valor agregado, mesmo sendo semi-joia. Joia folhada, prata ou ouro, não importa. Se o seu produto tem alto valor agregado, é um produto mais vistoso, o ideal é que ele tenha menos peças na vitrine, justamente para mostrar essa exclusividade, né? Mostrar que esse é um produto diferenciado que merece atenção. Agora, se você trabalha com um produto super popular, que a ideia é realmente mostrar que vocês têm diversidade e preço, aí pode ser colocado um pouco mais de produtos na vitrine. Então isso é algo que a gente tem em mente, e vocês com certeza já observaram em lojas com um produto mais elaborado, mais sofisticado, até mesmo vestuário, né? Ou calçados, bolsas. Quanto mais elitizado é o produto, mais valor agregado ele tem, menos peças ficam na vitrine. Uma loja que ela vende para um público classe C, classe D, ela normalmente tem mais produtos na vitrine. Então, dependendo do público de vocês têm que avaliar a quantidade de peças ideal para expor nesse espaço. E tem uma cor, qual que é a melhor cor assim para expositor de joias? Essa também é uma pergunta muito frequente. Eu também trabalho com assessoria para clientes, né? Então, eu vejo os projetos dos arquitetos e a gente trabalha em cima disso para criar uma vitrine que seja atraente para esse cliente. E eles me perguntam, o que tu acha melhor? Acha melhor preto, branco? Enfim. E aí a minha resposta é sempre a mesma. Primeiro, tu depende da arquitetura da tua loja. Dependendo do espaço que já está projetado, uma das opções vai ser mais adequada. Então, primeiro, a minha primeira sugestão é avaliar qual é o espaço arquitetônico que vocês têm para fazer essa análise. E a segunda é também o próprio gosto do dono da loja, porque a loja ela tem que ter a cara do dono, a cara do seu conceito, ela tem que transmitir o que a empresa realmente é. Então, isso também é importante, a gente saber aonde a gente quer chegar e o que a gente quer transmitir. As cores, especialmente o branco e o preto, eles têm algumas características. E é interessante que a gente tenha consciência dessas características para poder fazer a escolha certa. Então, por exemplo, expositores na cor preta são expositores que eles não mostram peças que tenham banho de ródio negro ou pedras escuras. Elas somem nesse tipo de expositor. Por outro lado, o expositor preto ele traz uma sofisticação, ele é bonito, ele é elegante, né? Então tem que fazer essa análise. Você tem muitas peças em ródio negro ou com pedras escuras, um rubi, uma ônix, pedras mais escuras, tons mais fechados, então talvez não seja a melhor opção. Agora, você trabalha com prata, o preto destaca muito bem peças em prata. Então essa é a análise que vocês têm que fazer diante do produto que vocês trabalham e do espaço que vocês já têm projetado. Agora, expositores na cor branca, e 80% dos clientes que eu atendo acabam optando pela cor branca, porque ele facilita a exposição, inclusive, dessas cores de pedra e de banho. Embora o prata não fique tão valorizado, ele aparece no expositor branco. Agora, o branco também tem que ter um cuidado redobrado com a limpeza, tem que ter também, né, para a peça não amarelar, enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração.
o branco abre, dá uma sensação que o espaço também clareia, amplia. Então isso é algo que vocês podem analisar e fazer um teste com alguns dos expositores. Mas uma questão importante, Maurício, é que eu defendo muito a utilização da padronização de expositores. Porque o expositor ele é responsável por criar uma unidade nessa vitrine, ele faz parte da estética da loja. E quando a gente coloca muita informação em termos de tipos de material ou de cores de expositor, a gente acaba atraindo a atenção do cliente para esses expositores que não estão ornando entre eles. E a gente tem que saber que o que realmente precisa ser destacado é a joia. Legal. Gabriela, tu falou sobre ter talvez uma vitrine mais popular, né? Ou talvez uma vitrine mais conceito, né? Dependendo do público-alvo. Vamos imaginar que eu tenho joias, né, mais baratas e também mais caras. Tem como organizar isso na vitrine? Tem. Muitos clientes me perguntam, eu trabalho com produtos mais caros e mais acessíveis. O que eu coloco na vitrine? Você tem que colocar tudo que você trabalha. Não todo o seu estoque, mas um pouquinho de cada peça para que o cliente que estiver passando veja que existe um produto que atende a necessidade dele ou o poder aquisitivo dele também. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar agrupamento de produto. Então, se você trabalha com peças super cravejadas ou com pedras com alto valor agregado, e ainda se você trabalha com brincos de segundo furo, vocês podem fazer uma combinação disso e mostrar inclusive sugestões de uso. Hoje está sendo utilizado várias argolas, né? Então, todo mundo já está expondo dessa maneira, com peças mais delicadas também. Fazer uma composição de busto que tenha uma pedra que se destaque, outras mais delicadinhas. Então, tudo isso a gente pode fazer diversas composições que agreguem os produtos de diferentes faixas de preço e que mostrem realmente que a gente tem na nossa loja produtos que atendam qualquer público, desde que realmente nós tenhamos. Então, se você tem brincos de R$15 e brincos de R$300, nada impede que eles possam ser usados ou em composições parecidas ou trocando uma ou outra peça, mas que o mesmo cliente possa ver que aquele produto é da qualidade que vocês atuam na loja de vocês e que sim, atende públicos diferentes, mas sem sombra de dúvidas leva a marca e a identidade da marca de vocês. A gente já trouxe várias teorias, técnicas, né, várias dicas. Mas, Gabriela, se você pudesse falar para o pessoal que está em casa algumas dicas para deixar a vitrine mais atraente, quais seriam, o que fazer, sabe, para realmente chamar atenção? Muito bem. Existem diversas fórmulas aí da gente tentar captar a atenção do cliente. A primeira, sem sombra de dúvidas, é trabalhar agrupamento de produto, é colocar produtos afins juntos, ou seja, se você tem uma vitrine de 1 metro, dividir, por exemplo, em 3 espaços e cada um desses espaços ter uma identidade, uma cor de pedra específica, uma cor de banho, ou até uma tendência, né? A joia da novela, ou uma cor de pedra que esteja em alta. Então, trabalhar esses agrupamentos com certeza faz a pessoa identificar mais fácil o que ela busca ou, enquanto ela passa, conseguir ver o que vocês estão ofertando. Uma outra questão importantíssima é cuidar da iluminação. A gente sabe que, especialmente lojas de rua, tem um problema que se chama reflexo, ou seja, quando a parte externa está mais iluminada do que a parte interna da loja, a gente tem um problema de reflexo. Quantas vezes vocês já passaram em alguma loja e aí vocês se veem passando diante dessa vitrine, diante dessa vidraça, ou até tem que chegar pertinho e fazer isso aqui para enxergar dentro? Isso acontece porque a loja está menos iluminada do que a parte externa. Em shoppings isso acaba não acontecendo muito, nem em galerias, mas loja de rua tem esse problema e a gente precisa realmente prestar atenção nisso para que o cliente enxergue o produto e não a si mesmo. Uma outra questão importante é trabalhar com envolvimento, com emoções. Por isso que a gente fala que uma vitrine ela é capaz de contar histórias, de criar emoções nessa pessoa. Então, por exemplo, se a gente faz uma vitrine com peças voltadas para a noiva e coloca algo para ornar em relação a isso, algum tipo de decoração, alguma cenografia relacionada a isso, e eu estiver passando, eu não vou casar em breve nem nada, mas eu tenho um casamento de uma amiga, eu recordo de um casamento que eu fui, então isso nos traz emoções, e quando mexe com as nossas emoções, a gente cria vínculo com a marca.
Então, além de tornar a vitrine mais bonita, por ela estar decorada, né, a gente consegue criar esse sentimento com o consumidor, dele passar lá e criar uma lembrança positiva em relação à nossa marca. Então, essas são algumas das estratégias que a gente pode fazer para conseguir captar o cliente e escolher a nossa loja e não o nosso concorrente. Você falou sobre envolvimento, emoções, e quando a gente fala em vendas, né, que a gente cria uma vitrine bacana para vender mais. Quando a gente fala em vendas, normalmente técnicas é uma palavra que ela está assim, vamos dizer assim, praticamente ligada, né? Tem alguma técnica para aplicar na vitrine que tu indicaria para o pessoal que está em casa? Sim, existem várias técnicas. Na verdade, essas técnicas elas são oriundas do vitrinismo de vestuário e foram adaptadas para a nossa realidade. A gente tem que entender que o que se aplica para vestuário, para calçado, para bolsa, às vezes não é exatamente como funciona para joia. Por quê? Porque o nosso produto é super delicado e ele precisa ter uma atenção especial ao elaborar esse espaço. Então, quando eu falo em padronizar o expositor, eu estou falando que a gente tem que fazer o expositor, de certa forma, assumir para destacar a peça. Então, a padronização faz isso, faz com que a peça seja ressaltada. E aí, diante dessas técnicas que a gente tem e conhece, pode aplicar no nosso ponto de venda, existem algumas que criam linhas de olhar. Então, tudo que a gente consegue criar linhas, o olhar humano fica agradado, né? Então, agrada as pessoas e a gente consegue observar mais. Então, quando a gente trabalha o ponto focal e estabelece linhas em que o cliente vai olhar, a gente determina cada espaço que o cliente vai passar esse olhar. Por exemplo, se eu fizer uma vitrine e eu dividir ela ao meio e ela for exatamente igual dos dois lados, ela for tipo espelhada dos dois lados, ela vai ser uma vitrine simétrica. Inclusive, depois se vocês quiserem mais informações sobre isso, comentem, eu consigo disponibilizar algum conteúdo também para que vocês visualizem essa informação. Mas uma vitrine simétrica, dividida no meio e exatamente igual nos dois lados, ela é super agradável, ela beira a perfeição. Por isso que todo ano aparece um rosto novo, a menina mais bonita do mundo, o homem mais bonito do mundo. Por quê? Eles analisam a simetria. Então eles dividem o rosto dessa pessoa e quando os traços são exatamente iguais dos dois lados, essa perfeição existe. Então essa é uma das técnicas que a gente pode aplicar na nossa vitrine, tornando ela igual dos dois lados, praticando a simetria para que isso seja confortável, agradável para o olhar humano e melhore a estética da nossa loja. Uma última pergunta, Gabriela, que a gente recebeu agora aqui no Instagram, e eu acho importante, talvez seja uma dúvida que o pessoal tem em casa também. Nossa seguidora perguntou: como posso colocar preços em produtos tão pequenos? Isso é um desafio, na verdade a gente sabe que é uma exigência legal. O pessoal de shopping normalmente costuma já trabalhar com etiquetação de preços na vitrine, mas lojas de cidades pequenas, mais uma vez, tem essa restrição em função de concorrência e até de espaço. Então, o ideal sempre é padronizar o tipo de exposição de preço, seja com etiqueta nos produtos, seja com displays específicos para isso. Então, determine um espaço na sua vitrine para que seja colocado esse preço, ou do lado do produto, ou em um impresso em que tenha os itens numerados com o valor, que isso apareça, que isso esteja evidente para o cliente, mas que isso esteja de uma maneira organizada, porque a gente não pode poluir a nossa vitrine para colocar preços. Então, muita atenção nessa parte. Se for possível, e se você tiver interesse, agrupe produtos que tenham preço semelhante, se coloque um preço único. Isso também é possível ser feito. Mas é imprescindível que a gente coloque o valor do produto, porque é uma objeção frequente. O cliente passa na loja, se ele não vê preço, ele acaba nem entrando. Ou ele entra uma vez, pede o preço e vê que não condiz com o seu poder aquisitivo, ou que ele quer investir naquele momento naquele produto. Ele vai fazer isso uma, vai fazer isso 2 vezes. Depois ele não vai mais entrar na loja, ele vai ficar constrangido a entrar para pedir preço. Então, quando a gente tem preço na nossa vitrine, a objeção preço some e o cliente só entra na loja para provar, para ver o produto e fica muito mais fácil para ele decidir essa compra. Até uma dica legal para complementar o que está falando sobre preço. Nós que trabalhamos com redes sociais, né? É bem importante também, se tem talvez um canal digital, dependendo da situação, colocar o preço. Porque hoje em dia é muito difícil
a gente ter atenção do consumidor. Então a gente sempre fala que a gente tem o quê? A gente tem a passada do dedo que a pessoa está olhando aí a rede social. Dedo nervoso, né? Então dificilmente talvez a pessoa vai ir buscar no teu perfil e olhar todas as fotos. Então tu tem a timeline. Talvez tu vai passar uma vez a tua postagem para essa pessoa. Então eventualmente é bem interessante colocar o preço e acho que faz link com o que tu falou, né, Gabriela? Sem dúvida, tu consegue ter uma vitrine aí, já passa o preço, a pessoa que entra em contato já perdeu essa objeção e também tu já começa a mostrar um pouquinho da identidade da tua marca, se o teu produto é mais sofisticado ou se tu tem um preço competitivo que vale a pena a pessoa te acompanhar, que com certeza ela vai ter boas oportunidades de negócio para ela também. Nossas perguntas eram essas então, Gabriela. Fechou aqui todo o nosso link de perguntas, as mais pedidas pelo pessoal nas redes sociais. Maravilha! Agradeço, Maurício, pela companhia aqui e o pessoal que está nos acompanhando aqui no Viver de Joia também. Ficam todos os meus contatos disponíveis e com certeza esse é um passo inicial, mas muito importante para quem quer trabalhar com joia, quem já trabalha, quer se especializar e quem quer se aprofundar no ramo. Muito obrigada a todos, mais uma vez, Ângelo e Andresa, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês.